A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Bem, estamos de volta com o Tema Livre aqui na Nova Área TV e a nossa convidada desta vez é uma pessoa muito ligada ao turismo da Serra Catarinense, no estado de Santa Catarina, a Ana Vieira, ela que tem atuação dentro da AMURES e também no Conselho Estadual de Turismo, entre outras atividades dentro do município. E a área do turismo é, sem dúvida nenhuma, uma das que mais sofreu com esta pandemia e ainda continua sofrendo. Mas a gente vai bater um papo muito bom a respeito desse assunto para que tenhamos alguns esclarecimentos e comportamentos a serem seguidos nesse segmento. Tudo bem, Ana? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando dessa área que a gente trabalha há muito tempo, né? Então é um prazer estar aqui, Paulo. Eu já havia te convidado há muito tempo, antes da pandemia, mas as tuas atividades realmente são múltiplas, né? E aí as coisas iam se complicando. Mas enfim, vamos bater esse papo. O que podemos dizer, Ana, hoje do turismo? A gente sabe, como eu citei agora há pouco, de que foi um dos segmentos mais afetados nesta pandemia. Com certeza, a alimentação, hospedagem, transporte, eventos, né? Nós temos ainda alguns setores totalmente fechados e os demais com restrições, né? Com certeza absoluta é um setor que foi impactado. Nós vamos ter muitas perdas, né, de muitas empresas que não vão conseguir se adaptar porque o próprio tipo de negócio não permite uma adaptação, como o setor de eventos. É verdade. Como que você vai adaptar um setor, né? Ele acumula muita gente. Exatamente. O empreendedor acaba mudando de setor, de área, de atividade. Se reinventou. Se reinventou. Talvez em outra atividade, não mais na atividade que ele exercia. A alimentação consegue suportar um pouco mais por conta do delivery e por conta de uma liberação, foi o primeiro controlada, que foi, né? Controlada. A hotelaria também vem com restrições, muitas vezes tem hotéis que estão fechados ainda, porque as restrições limitam, o custo fixo continua lá, né? E ele tem que trabalhar diferente, por exemplo, tem que servir café num apartamento. Então, isso demanda de custo. E às vezes os 50% da restrição não paga esse custo. Não paga, então ele fecha. Então, nós estamos realmente passando por um momento muito difícil. As transportadoras turísticas também, pessoal que tem vans, né? Que vans, transportes rodoviários, aéreos, todo esse setor foi severamente impactado. Está proibido de circular. Está proibido de circular e a gente imagina que daqui para frente as liberações aconteçam, né? Desde os guias também estão proibidos de trabalhar, mas que elas aconteçam a partir do momento que se descubra uma forma de trabalhar, que as adaptações venham, porque a gente vai ter que conviver com isso e a pandemia está aí, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Não sabe o tempo que ela vai durar, exatamente. Então é um problema que tem que ser analisado com muito critério. E você que faz parte desse conselho, o que vocês estão discutindo basicamente para que se encontre um determinador comum, para que solucione em parte pelo menos o problema? Bom, é tudo muito novo para todo mundo, né? Quer dizer, a nossa geração não passou por uma situação como essa. Não. Então, e não tem a receita do bolo. Então, como que o Conselho Estadual está trabalhando? Por setor, né? E por demanda. O que acontece? Tem muitas discussões sobre, por exemplo, quando o governo do estado determinou que separasse as atividades de receptivo, aquelas que recebe o turista, pega o guia, põe numa van, leva para os atrativos, ela parou todo mundo como se todo mundo fosse igual, né? E na verdade a Serra, ela tem um trabalho diferente. Nós não atendemos excursões aqui.
A gente não recebe, é muito pouco os ônibus de 40 pessoas, 30 pessoas. Vem de família, né? São carro, famílias particulares, no máximo uma van. Então, agora nós entramos com a proposta de adequação dos guias para pequenos grupos familiares, né? Então, é a família e o guia dentro do carro, né? Ou indo para um parque. Então isso já foi encaminhado para o Conselho Estadual, porque do Conselho Estadual vai para a Secretaria de Saúde, é ela que autoriza, né? Ela que permite de que forma que se trabalha. Então os eventos, por exemplo, abertos, o Rio Grande do Sul, os rodeios, né? Que nós perdemos muito com essa questão dos eventos abertos, que são rodeios, feiras de gado, etc. O Rio Grande do Sul já está liberando os rodeios. Com adaptações, né? Com adaptações, o MTG do Rio Grande do Sul já anunciou que há previsão de ele reiniciar. Santa Catarina ainda não. Então, depende muito de cada estado, de que forma que vai permitir. Então, está indo por partes, por setores, só que é um retorno muito lento, difícil, né? Achar o equilíbrio do que é importante para a saúde e do que é importante para a economia. A gente está num dilema e está trabalhando passo a passo. E a Serra Catarinense, Ana, tem uma particularidade. O período do inverno, ele é muito propício a atrações, né? Ou seja, as pessoas visualizam a nossa região, especialmente nessa época, para nos visitar. Os hotéis fazenda, né? As pousadas, enfim, a região é específica, voltada para essa área. A própria Serra do Rio do Rastro, enfim, são lugares de grande beleza visual. E a gente percebeu já no domingo que passou o acúmulo de pessoas lá na Serra do Rio do Rastro. Há uma percepção daqueles que não acreditam no vírus, aos que se arriscam, tomam as precauções, mas não aguentam mais ficar em casa. Eles querem alguma coisa diferente, pelo menos ir para o carro e ir para algum lugar. E acabam, então, parando em pontos assim como a Serra do Rio do Rastro. Eu acho que tem várias questões aí nesse ponto. Primeiro, porque a pandemia chegou para nós em plena temporada, alta temporada da Serra, né? Começando. Então, nós estamos em alta temporada. O litoral teve a sua alta temporada e começou a pandemia. E nós estamos sofrendo com isso. O fluxo é o seguinte, nós estamos num período de rebote, né? O que é o rebote? Todo mundo preso e soltou com restrição. Aí o povo saiu, quer viajar, quer sair, quer estar livre. Então eles saem com muita gana de sair mesmo, né? De estar livre, de circular, eu não aguento mais apartamento. Nós aqui temos uma qualidade de vida diferente. Você tem a tua casa, você vai para o sítio de um amigo, talvez, ou tem o seu sítio. Mas os grandes centros não têm, eles estão dentro de apartamentos. E você estava comentando que o problema não é só especificamente o turista de regiões aqui de Santa Catarina, mas de outros estados. O caso de São Paulo, que vai ter um super feriado aí. Exatamente. Então, o fluxo da Serra está muito grande. Por quê? Porque agora mudou, nós já estamos sentindo a mudança que a pandemia nos trouxe, né? As pessoas estão procurando sair do aglomero para ir para o interior. Achando que no interior tem mais segurança. Exatamente. É uma visão que as pessoas acabam tendo. A nossa região é a região com menor índice do estado. Nós estamos muito bem em relação... na madrugada de quinta para sexta apontou 62 casos. Isso. 50 comunitários e 12 de pessoas que já viajaram para fora do país ou fora do estado, né? E que acabaram, então, trazendo esse vírus. Então, são 62 casos, e desses 62, 50, praticamente está todo mundo já curado, só com repouso em casa e tudo mais. Não há ninguém internado em Lages. Então, há um diferencial. Exatamente. E isso transmite segurança, porque... eu sempre digo que a gente só vai vencer no turismo se vencer na saúde, porque um município, uma região, ela só é boa para o turista se ela for boa para o seu morador. Se a pessoa sentir segurança naquele lugar, ela vai levar a família dela, né? Nós trabalhamos com coisas muito pessoais, por exemplo, um hotel
te acomoda para dormir. O lugar mais íntimo da tua casa é o teu quarto. E é disso que a gente trabalha. Então o turista ele só vai para um lugar que ele tiver segurança. Essa segurança está na serra, mas a gente tem que se preocupar em seguir as regras, as restrições, porque o turista muitas vezes ele acha que ele não precisa seguir. Né? O nosso empresário está preocupado, os nossos gestores estão preocupados, mas o turista também tem que vir com essa preocupação de que preservar esse lugar que ele se sente seguro. Né? Exato, ele tem que ter a certeza de que ele também está bem de saúde. Ele não pode sair meia boca, digo, não, eu estou me sentindo mais ou menos, eu vou igual. Ele tem que saber que tem que ir, porque ele pode transmitir, levar para outra comunidade esse problema. Exatamente. Inclusive, aquelas pessoas, a nossa preocupação é os assintomáticos, né? Aquelas pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas. Não sentem nada. Não sentem nada e acham que estão bem e saem para passear. Então, tem que ter critério, tem que preservar o lugar que você está indo, né? Tem que preservar a pousada, os colaboradores que precisam trabalhar. Estão ali porque precisam trabalhar, né? Se tivesse que escolher, eu vou ficar em casa para não pegar o vírus. A questão do emprego é outro ponto que eu vou tocar com você. Só em seguidinho, depois do nosso intervalo comercial, a gente toca de novo nesse assunto. Em 2 minutos, então, nós voltamos com o nosso tema livre. Até já. Eu falo muito, gente. Nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Tema Livre, esse bate-papo bem informal, esclarecedor, inclusive, com a Ana Vieira, sobre esse segmento do turismo que está realmente preocupando a classe e preocupa, claro, também o setor empregador. Nós conversávamos há pouco a respeito disso, Ana. Como que está hoje a empregabilidade nesse segmento? Acho que muita gente foi desligada, já muita gente perdeu o emprego, mas mesmo assim estão tentando resistir, né? Exatamente. Olha, eu não tenho os números, eu sei que o Sebrae fez uma pesquisa em nível estadual, mas quando se aplica essas pesquisas nas empresas, eles geralmente vêm no todo, né? Você não consegue tirar, a não ser que você faça uma pesquisa especificamente ao turismo. Qual é a característica das nossas empresas, né? Nos municípios menores, a característica é uma empresa familiar. Então, a própria família toca, tem alguns colaboradores, a grande maioria é preservado porque é diarista, trabalha em várias empresas, mas o nosso impacto maior de funcionários é realmente nos municípios maiores, São Joaquim, Lages, Urubici, né? Porque a gente está vendo já equipamentos fechando.
restaurantes que antes o proprietário atendia no caixa, hoje ele passa a cozinhar, porque ele dispensou o cozinheiro, a esposa passa a atender as mesas. Então, eles estão tentando, de uma forma ou de outra, manter a empresa... Sobreviver. Exatamente. Sobreviver. E o emprego vai ser... Eu digo assim, ó, que essa crise, essa pandemia, todos nós vamos perder, de alguma forma. Mas a gente tem que tentar perder o menos possível, né? Menos possível. Nós conversávamos antes, no primeiro bloco, a respeito de que nós estamos vivendo agora a alta temporada do turismo. Aí vem, nessa semana, a informação de uma possibilidade, mesmo remota, de neve. Isso é um estopim, realmente, para acender a ideia do turista que gosta. Sempre foi assim. Falou em neve ou possibilidade de neve, há uma avalanche de turistas vindo de todas as regiões do estado e de fora do estado. E até nós comentávamos que como é que está hoje esta hospedaria ou essa hospedagem em municípios como Urupema, Urubici e próprio São Joaquim. Bom, todos eles estão trabalhando com restrições de 50%, então o equipamento ele está disponibilizando a metade do que ele tem para oferecer. Realmente é uma coisa muito complexa que a gente tem que administrar. Os municípios, muitos deles não têm efetivo para fazer barreiras, e a barreira ela é orientativa. São Joaquim é um lugar, uma entrada só, o Urubici também são 2 pontos, e o Urupema é um acesso só, basicamente. Quer dizer, ainda se controla um pouquinho. Exatamente. Nosso problema hoje é o pessoal. As prefeituras não têm pessoal suficiente para enfrentar toda essa alta temporada. E a barreira ela orientativa, né? Ela orienta, ela talvez mede a temperatura, é o que estão fazendo. Mas dá um alerta, e isso tem que acontecer mesmo. A gente tem que ter essa consciência. A serra, por natureza, ela é mais conservadora, o que nos facilita um pouco, porque então o empresário já, né, ele tem uma postura mais conservadora. Mas é uma questão que a gente tem que administrar, né? A Serra do Rio do Rastro, a semana passada, lotou. E quem viu as fotos e as filmagens, a gente não tinha nenhum tipo de controle ali, só nas empresas, o que resultou numa reunião com o governo do estado, na segunda-feira, com os empresários, com a Prefeitura de Bom Jardim da Serra, para que a gente pudesse encontrar uma solução para aquela questão, porque a falta de controle também desqualifica o destino, né? Então, eu tô no meio de uma pandemia, tem bastante gente, e o setor não faz nada para ter um controle, e isso também depõe contra nós. Então, a gente tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado. Uma coisa que eu tenho sentido falta, como jornalista, Ana, talvez a falta de informações. Eu tenho participado não, eu acompanho o grupo de WhatsApp, tem 2 grupos, se não me engano, com Serra Turismo, enfim, são as áreas ligadas a eventos e ao turismo. E eu fico ali, eu não participo muito, até porque a gente só fica vendo, e o que vocês postam alguma coisa ali, a gente percebe a preocupação. Mas talvez vocês pudessem organizar com algum meio de comunicação, algum jornalista, para que produza realmente material e envie para todos os veículos. Não fique segmentado a um grupo de WhatsApp. Ok. Entende? Eu estou sentindo essa falta, e mesmo assim eu estou pegando alguma coisa dali e tenho publicizado, de certa forma tenho falado, mas a gente às vezes não entende muito, porque vocês estão numa conversa e a gente não pega o meandro daquela informação. Então está precisando, talvez, nesse sentido. Alguém que informe, talvez a própria Mures, através do Onelis, que faz um belo de um papel, eventualmente, uma vez por semana, produza um texto voltado para essa área, explicando, basicamente, não só os cuidados, mas também como é que está transcorrendo o trabalho dos profissionais e nessa liberação gradativa que está havendo hoje nesse segmento. Então é um pedido que eu estou fazendo para você abertamente. A Nova Era está aqui à disposição, os meus espaços também, meu blog, meu portal, está aí à disposição também. Mas enfim, Ana, hoje esta categoria está ressentindo, assim como tantas outras áreas, aliás, praticamente a economia está tendo um colapso muito complicado. E a gente sabe que desde da esfera federal existe uma preocupação, liberação de recursos. E por falar nisso, em termos de valores, recursos, como é que está o sustento nesse sentido via governo? Está tendo algum amparo? Olha, a gente tem algumas linhas de financiamento, a Santur
colocou 10 funcionários da Santur para ajudar o Badesc, porque a demanda foi muito grande e aí o Badesc não conseguia avançar nas análises e tal. Então a Santur passou, que é a nossa Secretaria de Estado, a dar esse suporte operacional para o Badesc. Na verdade, assim, não existe juro ideal frente a essa situação, né? Então a gente tem feito algumas lives com os bancos, os bancos financiadores, né? Nós tivemos com a Credicomim, com o Badesc, com o próprio Sebrae, com o próprio funcionário da Santur que está disponibilizando linhas de crédito. A gente está passando informação nesse sentido. Tem alguma coisa surgindo agora, né? Então a gente também está muito preocupado com a questão da agricultura familiar, que também tem a parte do turismo, né? E a gente tem pedido apoio nesse sentido, que se abra linhas de financiamento, tem linhas específicas, mas o juro, porque eu sempre digo assim, o empresário ele não pode piorar a situação dele, porque a conta chega. Dependendo do valor que ele financia. Exatamente. Mais à frente complica tudo, mais ainda. Mas o Sebrae, ele tem sido parceiro, participou de várias lives conosco, então ele está atendendo o empresário nesse sentido. A gente percebe, até quero conversar com o Sebrae. Ele está atendendo o empresário nesse sentido e de buscar o melhor caminho, fazer uma análise antecipada. É isso mesmo? Será que o recurso... Porque linhas de financiamento, elas surgiram para a empresa avançar, não para ela socorrer, né? Não para ser socorrida, e sim para aumentar o seu funcionamento. Então, a gente já tendo esse amparo, as linhas, no geral, não são o ideal, mas estão aí à disposição. É uma alternativa. Exato. Ana, nós temos ainda 2 minutos, dá para a gente poder dar uma reforçada no controle e no alerta a essas pessoas para esse cuidado nessa temporada que está começando aí, turistas vindo de longe, de São Paulo, não sei mais de onde, buscando um refúgio na nossa região serrana. Mas o que podemos dizer, então, para o nosso receptivo, o nosso receptor, digamos, as pessoas que estão recebendo essa carga de turistas hoje? Para o empresário, eu acho que a gente tem vários recados. Para o empresário, continue fazendo os processos das restrições, atendendo como o governo estadual está indicando. Isso é o ideal, né? Isso teve um estudo para estar ali à nossa disposição. Exija máscara, não se constranja em exigir máscara do turista. Você tem que aplicar para todos. Não pode ser para um ou para outro. O turista ele vem numa condição de usufruir do teu serviço, mas ele tem que seguir as regras, né? E para você, morador de Lages, que pega o carro, vai para Coxilha Rica passear, vai para o Salto passear, vai para Bom Jardim, siga as regras também, né? Use a máscara. Até porque vai conviver com pessoas estranhas. Exatamente. Né? Não faça aglomeração. Eu acho que o fundamental é a gente dar exemplo. A gente não sabe do que nós estamos tratando. A gente está distante de uma cura. A gente não sabe quanto tempo isso vai conviver. Nós não precisamos. Onde é que está, né? Não precisamos aumentar os índices, né? Então, consciência. Está aí muita comunicação de como que a gente tem que se comportar. E é isso aí, a gente tem que seguir esse caminho, né? Ana, então tá, mais uma vez eu reforço, a Nova Era TV está aqui à disposição, nossos espaços. Vamos trabalhar o máximo possível orientando esse pessoal e difundindo as informações, elas são cruciais, né, para o desenvolvimento de um comportamento diferenciado da sociedade nesse sentido. Quero te agradecer por ter participado do nosso programa. É um momento difícil, mas a gente tem que tocar a vida por aqui também. Exatamente. Obrigada, Paulo. Eu sempre agradeço a oportunidade de falar, né? Antes de falar sobre esse setor, que muitas vezes ele vem em segundo plano, precisou de uma pandemia para entender que ele é um setor econômico, né? Mas agora de poder alertar as pessoas da importância de a gente se conscientizar e enfrentar juntos esse momento. Tá certo. Nós, inclusive, não usamos a máscara aqui para falar, mas aumentamos a distância, né? Nós estávamos antes a 1,5 m, agora estamos 2 metros de distância para garantir a segurança. Obrigado ao Céu, aqui nos bastidores, nos dando todo esse suporte. E a gente, então, agradece a sua audiência e prometendo, se Deus quiser, na semana que vem, trazer um novo conteúdo para o Tema Livre.
Até lá então, se Deus quiser. Nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias.